Paz, Senhor, amém, queridos? Vocês estão bem? Amém, glória a Deus. Estou muito feliz de tê-los aqui conosco. É uma honra, é um prazer estarmos em união, né? Desfrutando da presença de Deus, desfrutando da glória de Deus sobre esta casa. E é muito bom saber que durante esse tempo, onde pessoas que, né, a gente tem visto uma apostasia tão grande, a gente tem visto as pessoas infelizmente esquecerem da presença de Deus, pessoas ainda quererem cultuar ao Senhor. Então eu me sinto muito honrado de tê-los aqui conosco. Vocês são mais que bem-vindos nesta casa. Vocês que estão nos assistindo pela internet, vocês também são muito bem-vindos. E se forem aqui de São Bernardo, em nome de Jesus, deixa a preguiça aí do próximo lado e não vem cultuar com a gente ao vivo, porque brasa tem que estar junto, né? A gente já pôs as cadeiras aqui separadinhas, nós estamos juntos, mas não estamos tanto. Então fica tranquilo que está tudo certo nessa noite. Eu quero trazer uma palavra de que Deus ele tem já falado ao nosso coração durante esses dias. Esta casa, ela é uma casa que nasceu no coração de Deus. Eu sempre falo isso, né, para as pessoas que não conhecem a gente, que essa igreja ela nasceu de uma forma milagrosa, no meio de uma pandemia, debaixo de uma ordenança de Deus. Nós não temos, graças a Deus, não somos frutos de nenhuma racha de nenhuma outra igreja, de nenhuma rebelião. Nós estamos aqui apenas para cumprir o ID do Senhor. Nós estamos aqui como uma voz, né? Eu digo que nós somos uma voz. Esse é o tema da nossa escola profética, que vai começar a partir de março, né? Nós somos a voz, né? Nós precisamos ser luz do mundo e sal da terra. Jesus ele falava, olha, enquanto eu estou aqui com vocês, discípulos, eu sou a luz, mas eu vou para o Pai e vocês precisam ser a luz. O sal, ele precisa salgar. Se o sal não salgar, de nada adianta ter sal. Já comeu comida sem sal? Que trem ruim que é aquele trem? Mas se for salgado demais também não presta. Então o sal ele tem a medida, mas ele tem que funcionar. E nós vamos ser sal aonde? Aqui dentro? Não, é lá fora. É lá no seu trabalho, é na sua escola, é na onde você estiver, no metrô, no trem, no Uber. Um dia a gente foi embora, a gente pegou o Uber para ir embora e o rapaz recebeu a gente e falou, nossa, é uma igreja, né? Eu falei, é uma igreja, era tudo que eu precisava. É uma igreja, querido. Você já foi em alguma igreja? Ah, meu pai é pastor. E você não é da igreja? Ah, não, eu acabei me desviando. Falei, ah, Jesus, é hoje. Fomos falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus. Então você tem que aproveitar as oportunidades para falar de Jesus, a tempo e a fora de tempo. Isso é ser sal fora do saleiro, isso é ser luz do mundo, brilhar lá fora, né? Porque tem pessoas que acham que eu tenho que sair do ministério, eu tenho que sair do meu trabalho, eu tenho que largar a faculdade, eu tenho que largar a escola. Não, você não tem que sair de lugar nenhum, você tem que ficar onde você está e ser luz lá, ser luz no seu trabalho, ser luz nas escolas. Você que é jovem tem que ser luz lá na faculdade. Não, eu vou trancar essa faculdade, porque... Não, você vai ser luz lá, se consagra, ora, busque ao Senhor, para que você seja uma lamparina acesa no meio deste mundo que está tão tenebroso. Eles só precisam de Jesus, só isso, eles só precisam de Jesus. E nós temos tudo que o mundo precisa, Jesus. Amém, queridos? Então eu gostaria de pedir para que você abrisse aí a Bíblia do Senhor lá em Efésios, capítulo 6. O Senhor tem falado muito conosco nesses dias sobre as armaduras, né, de Deus, sobre o revestimento do Espírito Santo sobre estes dias, porque nós cremos muito no mover profético, onde Deus ele está fazendo algo nesses últimos dias. Nós sentimos no nosso espírito que Deus está manifestando alguma coisa na terra. Essa pandemia, tudo isso que está acontecendo, não é algo meramente comum. Deus tem um propósito em todas as coisas e nós precisamos estar atentos no mundo espiritual para saber o que é que Deus está falando. Por isso que Deus tem falado tanto conosco sobre o ministério profético, né? Eu quero trazer para vocês, para você que está nos assistindo, para que você participe da escola profética. Por quê? Porque, mas não é só para quem é do altar, só para quem é profeta? Não, é para quem tem fome de Deus, para quem quer saber a agenda de Deus. Se você quer saber o que Deus pensa, você precisa ouvir a voz do Senhor. E é isso que nós vamos aprender, ouvir a voz do Senhor para transmitir aquilo que Ele está passando conosco. Amém? Então, Efésios capítulo 6, quando ele diz assim, a partir do versículo... Vamos ler o capítulo todo. Capítulo 6. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenha uma longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem eles segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, mas
Peraí, que eu me perdi aqui, que a letra é muito pequena. Agradá-los, quando eles os observam, mais como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo o Senhor. E o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticas. Seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma maneira. Não ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam-se toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne, nem contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Por isso, revistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Amém, queridos? Deus fale conosco nesta noite. O Senhor conhece o coração dos teus filhos. Sabe, ó Deus, o que eles precisam ouvir e sabe o que nós, como igreja, precisamos ouvir nesta noite. Nós temos fome, temos sede da Tua palavra, então não nos deixe sair daqui da mesma maneira que nós entramos, mas fale o nosso coração. Nós levamos ao Senhor cativo agora toda a mente, todo espírito de dispersão, de confusão, Deus, que caia por terra em nome de Jesus, que toda a mente seja cativo. Eu oro para que o Espírito do Santo do Senhor, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa agora, Senhor, adentrar os corações que estão aqui e que estão online, e que a Tua palavra possa achar um lugar, ó Deus, para frutificar, crescer e trazer libertação, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa palavra é muito conhecida sobre Efésios, o Senhor já tem falado muito conosco nesses dias, e eu confesso que hoje eu tirei a manhã toda para meditar sobre ela. Deus já vinha falar durante a semana, e eu comecei a observar algo, que o apóstolo Paulo, quando ele começou a falar sobre Efésios, nós sempre falamos sobre as armaduras de Deus, né? Nós falamos sobre o capacete da salvação, falamos sobre todas as coisas, mas eu comecei a entender que Paulo, quando ele chega no capítulo 6, falando das armaduras, ele diz assim no capítulo 10, finalmente fortaleçam-se no Senhor. Ou seja, as armaduras é o último estágio aonde nós devemos nos preocupar. Porque primeiro existem algumas coisas, antes de nós querermos calçar o evangelho, pegar a espada, colocar a couraça, nós temos que ter algumas atitudes anteriores a se revestir das armaduras. Porque o Senhor, queridos, Ele não quer simplesmente o nosso trabalho, sabe? Eu conheço muitas pessoas que trabalham na igreja, que fazem tudo, que vêm em todos os cultos, que mas não tem a intimidade com o Espírito Santo. E na verdade é tudo que Jesus quer, é relacionamento. Ele não quer que a gente só viva num ativismo, venha aqui fazer as coisas. Ele quer muito mais que isso. Ele quer que a gente seja escravo, mas seja livre. Como Paulo disse aqui, sabe o que é ser escravo e ser livre? É você ter a opção de não ser mais escravo, mas porque você ama tanto o seu Senhor, você continua sendo escravo dele. O brinco antigamente era usado exatamente por isso. Os escravos que usavam brincos antigamente, na época romana, eram escravos que eram muito bem tratados pelo seu senhor. Eles amavam o seu senhor. E depois de um tempo existiam, se eu não me engano, de 7 em 7 ou de 50 em 50 anos, os escravos eles eram obrigados pela lei judaica, eles teriam que ser libertos. E tinham escravos que eles amavam tanto o seu senhor que eles não queriam. Então o senhor falava assim para eles, falou, olha, eu estou dando a oportunidade de vocês serem livres. Ah, mas vocês não querem ser livres? Então eu vou deixar uma marca para que todo mundo que olhe para vocês saibam que vocês tiveram a opção de ser livre, mas preferiram ficar como meu escravo. E aí eles furavam a orelha desse escravo para que ele fosse marcado, para que todo mundo que olhasse para aquele escravo falava, uau, ele ama o Senhor dele, ele teve tudo para ser livre, mas ele preferiu ser escravo. E é isso que nós devemos ser, escravos de Cristo. Nós temos a opção de não querer, mas eu desejo ser escravo de Cristo. E aí Paulo ele começa a declarar aqui em Efésios algumas coisas que nós precisamos ter antes de nos revestirmos
dessa armadura, né? A gente precisa observar algumas coisas, e aí eu gostaria de ministrar aqui com vocês, aprender juntamente com vocês algumas coisas, querido, porque antes de nós querermos frutificar no altar, frutificar na obra, nós precisamos primeiro frutificar no secreto. Antes de querermos ter muitas atividades no público, nós precisamos primeiro ser conhecidos no secreto. De nada adianta uma fé apostólica sem um caráter transformado. Nós não temos serventia nenhuma no altar de Deus se primeiro não alinharmos a nossa vida com o Espírito Santo. Então Paulo, ele nos ensina que o verdadeiro servo aprovado por Deus, ele precisa primeiro estar aprovado nas outras áreas da sua vida. Ele não pode ser simplesmente aprovado aqui na igreja pelos homens, porque se ele for somente aprovado pelos homens, no céu ele não tiver aprovação, o serviço dele é nulo. E é isso que Paulo, ele ensina aqui no livro de Efésios. Depois, se você quiser, nós não vamos ter tempo de ler, mas eu te convido a ler o livro de Efésios, porque é fenomenal. O que é que Paulo dá aqui? Ele dá uma aula de integridade, de caráter, de como cuidar da nossa casa, como cuidar da nossa família, como cuidar dos nossos filhos, como ser aprovado primeiro no secreto, para depois a gente querer se expor no público. E é isso que ele nos ensina. Deus só aprova o que fazemos no público quando primeiro, depois de nos aprovar no secreto. Ou seja, primeiro eu sou aprovado no secreto, e aí depois Deus me coloca em público. O que ele fala lá em Mateus? Olha, vai lá, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e em secreto teu pai vai te ouvir. Mas na hora de te honrar, aí ele te coloca no público. Então nós precisamos entender que o secreto, ele tem uma validade muito forte, querido, e é isso que Paulo vem ensinar no capítulo aqui, no livro de Efésios. Então, antes de chegar lá nas armaduras de Deus, nós vamos aprender alguma coisa que Paulo fala. Paulo está falando, olha igreja, ora igreja de Efésios, eu quero dizer a vocês que vocês precisam se revestir das armaduras, vocês precisam do calçado, vocês precisam da espada, vocês precisam da couraça, vocês precisam do capacete, vocês precisam estar ornamentados, mas antes disso, as vestiduras de vocês por baixo da armadura tem que estar branca. Você sabe que quando Deus deu uma ordem, estou lembrando aqui para Arão, ele falava, olha, quando foi construir o tabernáculo, fez as cortinas e Deus deu a ordem de tudo, a medida da cortina, das roupas, e aí ele virou para Arão e falou assim, Arão, a roupa vai ter que ser de linho fino, e aí foi falando exatamente como que tinha que ser a roupa, e ele faz uma observação, ele fala, olha, a roupa externa que você vai entrar no templo, ela tem que ser de linho, mas a roupa que está dentro também precisa ser de linho. Sabe por que a roupa de baixo também precisava ser de linho? Porque você precisa ser limpo por fora e ser limpo por dentro. Você não pode só mostrar a santidade, você tem que ser santo. Você não pode só ter uma vestimenta de crente, mas você tem que ser crente por dentro e por fora. É por isso que ele deu essa ordem para Arão e falou, Arão, a roupa de fora, a estola sacerdotal tem que ser de linho, mas a roupa de baixo também tem que ser nobre, porque não adianta, você tem que ser nobre por dentro e por fora. E é isso que Paulo ele está querendo nos dizer. Ele está querendo nos ensinar que a nossa moral e o nosso caráter, eles precisam ser restaurados primeiro, para depois a gente querer estar em público fazendo alguma coisa. Para a gente ir para a batalha, nós não podemos ir de qualquer maneira. Para nós estarmos revestidos das armaduras de Deus, o que é a armadura? Para que nós colocamos a armadura? Para guerrear, para lutar. Mas se o soldado não estiver bem treinado, se ele não estiver alinhado, e se ele não souber a comunicação daquele que está liderando, ele vai colocar todo aquele exército a se perder. Porque ele tem que estar preparado para a guerra. Então, Paulo, ele nos ensina algumas coisas. E engraçado que nós vamos aqui decorrer o livro de Efésios, eu não vou ler, mas nós vamos falar sobre o que é que os capítulos de Efésios eles falam, até a gente chegar lá nas armaduras. Então, o que Paulo está querendo dizer? Olha, antes de vocês serem soldados, aprovados, né, cheio da couraça da justiça, vamos voltar lá para trás e vamos alinhar algumas coisas. Primeiro, então no capítulo 1 e no capítulo 2 de Efésios, Paulo está falando sobre identidade e santidade. São as primeiras coisas que um cristão precisa ter. Ele precisa ter a sua identidade restaurada. O que é isso? Saber quem Deus é para você e quem você é para Deus.
Porque senão você vai ficar confuso. Todo mundo que chegar e falar, olha, você é isso, você é aquilo, você vai pegar para você. Mas a Bíblia nos ensina a ter uma identidade que é a identidade de Cristo. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus, eleitos e co-herdeiros com Cristo. Essa é a sua identidade, identidade de filho. Se você aceitou Jesus, se você levantou as suas mãos, declarou com seus lábios e confessou que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, então você é filho de Deus e essa é a sua identidade. Ninguém pode tirar isso de você. Então Paulo primeiro começa ensinando a igreja de Efésios, falando, olha, vocês precisam ter identidade, vocês precisam saber quem vocês são em Deus, porque vão chegar pessoas aqui querendo enganar vocês, vão querer pessoas aqui dizendo que vocês não são nada disso, que esse Deus não existe, que esse Deus não é um Deus verdadeiro, que esse Messias que eu estou falando para vocês não é o verdadeiro. Precisam ter identidade, saber quem Deus é e quem você é em Deus. E vocês também precisam ter santidade, porque sem santificação ninguém poderá ver a Deus. Então, antes de ter a armadura, primeiro a gente precisa ter santidade e ter identidade em Deus. Aí no capítulo 2, ele vai falar sobre o caráter pessoal e o caráter ministerial. Então ele diz, olha, agora que vocês já entenderam o que é a identidade de Cristo, agora que vocês entenderam que não dá para querer usar armadura sem ter santidade, agora vocês precisam entender que o caráter, tanto pessoal como ministerial de vocês, precisa ser transformado. Porque para Deus, o nosso serviço sem o nosso caráter é inútil. Não adianta eu dizer para Deus que amo a Deus se eu não demonstro com o meu caráter, com a minha vida. Então, o capítulo 2, o capítulo 3, na verdade, vai falar sobre caráter pessoal, ministerial. Vai falar sobre a sua defesa da fé cristã. Ele vai falar ali para os gentios. Ele está explicando como é que as coisas funcionam. Ele vai falar como é que é a oração dos santos. Como é que você vai se portar com a sua moral. Então, ele está ensinando o povo antes de ir para a guerra. E aí no capítulo 4, ele fala sobre responsabilidade e serviço. Ele está falando aqui sobre a unidade do corpo de Cristo. Se você ler lá no capítulo 17, ele começa a falar como é que nós temos que proceder. Olha o que ele diz aqui, a partir do versículo 17. O procedimento dos filhos da luz. Assim eu digo a vocês no Senhor, e eu insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento dos corações, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem que corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar. E revestivos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então aqui no capítulo 4 ele está falando exatamente sobre a responsabilidade de como é ser um cristão. Não é só levantar a sua mão e aceitar Jesus. Você precisa entender que você carrega a identidade de Cristo. Você carrega o testemunho de Cristo. Então o que é que significa a palavra cristão? Cristão vem do diminutivo de Cristo. Pequenos cristos na terra. Então nós somos o quê? A influência dos céus na terra. O que é que a oração do Pai Nosso diz? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade assim na terra como é no... Ou seja, já existe um modelo, já existe algo pronto, e esse modelo que nós temos que seguir vem do céu para a terra. Então nós precisamos entender isso. E a nossa responsabilidade e o nosso serviço em Deus precisam ser restaurados, porque senão a armadura não vai funcionar. Aí no capítulo 5, querido, ele vai falar sobre a restauração da nossa personalidade e da nossa família. Eu já ouvi dizer pessoas dizendo que esse é o meu jeito, essa é a minha personalidade. Personalidade não tem como mudar. De fato não tem como. O Senhor nos criou com a nossa personalidade e Ele nos ama do jeito que somos. Mas a nossa personalidade pode ser melhorada em Cristo Jesus. O fruto do Espírito é que vai melhorando a nossa personalidade dia a dia. E aí Paulo vai dizer para a igreja de Efésios, olha, vocês precisam ser restaurados na personalidade de vocês. Vocês precisam entender o que é que vocês estão fazendo. E vocês precisam ter testemunho dentro da casa de vocês. Porque se você não for um obreiro aprovado dentro da tua casa, você é reprovado no altar.
Tudo que não é aprovado dentro de casa é reprovado fora de casa. Não adianta. Por isso ele ensina sobre família. Depois, se você quiser ler o capítulo 5, querido, isso é maravilhoso. Olha, sabe, acho que os pais, principalmente os pais mais novos de hoje em dia, né, os pais mais antigos, graças a Deus, o meu pai, a minha mãe, por falta de uma, eu tive duas, e as duas me ensinaram a moral, os bons costumes. O meu pai me ensinou o que era ter educação. O meu pai não era crente, ainda não é, e eu creio que o Senhor ainda vai conquistar o coração dele, mas sempre me ensinou o que é correto. Mesmo na ignorância dele, ele sempre me ensinou a temer a Deus. E falava para mim quando eu era jovem: olha, o dia que eu não ia para a igreja, você tem que ir para a igreja. Por que você não foi para a igreja hoje? Ele não ia, mas ele queria que eu fosse, porque ele sabia que lá tinha alguma coisa que era útil para mim. Precisamos aprender, aleluias, precisamos aprender sobre a nossa família. E olha o que ele fala aqui no capítulo 5, quando ele fala sobre a família. É maravilhoso, querido. Ele fala viver em comunidade. Olha o que ele fala para os casados: mulheres, sujeite cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeita aos vossos maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Ou seja, Paulo está dando uma aula aqui para os casais, ensinando: olha, mulheres, vocês precisam ser submissas ao seu marido. Só que essa palavra submissa foi muito deturpada nesses últimos dias, aonde o tem tomado conta das coisas, né? E o feminismo, ele não vem de Deus, mas ser feminina é de Deus. E sujeitar ao nosso marido não é ser humilhado por ele, porque quando Deus criou Adão ele criou do lado, ele não criou dos pés, ele criou da coluna, que é para andar do lado. Ser submissa é submissão, é estar sobre a mesma missão, é falar junto com o teu marido, é estar alinhado com ele. Mas ele não é crente, mas ele bebe, mas ele me maltrata, mas ele... Querida, você precisa estar submissa em inteligência, e é aí que a santificação entra, porque o Espírito Santo vai começar a te dar sabedoria, como é que você vai ganhar o seu marido. Por isso nós vamos fazer aqui o Edifica Mulheres. Agora vai ser quinzenal, vai ser de 15 em 15 dias, porque nós precisamos aprender que nós, como mulheres, temos uma arma poderosa nas mãos. Lá em Provérbios, o que é que diz? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que a sua mão tem poder para construir, ela tem poder para destruir. Então, se você consegue edificar a sua casa com as mãos, você também consegue destruir a sua casa com as suas mãos. Então, se a sua casa está desalinhada, talvez você precisa alinhar o seu serviço em Deus, porque quem edifica é a mulher, não é o homem. Então nós precisamos aprender isso. E da mesma forma ele fala: marido, vocês precisam amar as suas esposas como Cristo ama a igreja. Olha a responsabilidade. Eu acho que ele pegou mais pesado com os homens. Eu acho que ele foi mais severo com os homens, porque é muito séria essa comparação que ele faz, porque a igreja é a noiva de Deus, é a noiva de Cristo. Ele diz: olha, marido, vocês têm que amar as suas esposas como Cristo ama a igreja e entregá-las a Deus sem ruga, sem mácula e sem mancha. Olha só a responsabilidade que o marido tem diante de Deus, de levar a sua esposa a Deus. Então, o capítulo 5 vai falando sobre essa restauração da personalidade, da família, do convívio, sobre a igreja e sobre as pessoas. Depois você lê na sua casa, para a gente não tomar muito tempo, porque eu quero falar um pouco sobre as armaduras. Mas entenda que não tem proveito, a armadura não tem funcionalidade se você não alinhar as outras áreas da sua vida, se você não alinhar as outras coisas na sua vida. Não adianta. Já viu pessoas que falam assim: ai pastor, mas eu vou para o culto, eu faço a fogueira santa, eu jejuo 24 horas, eu vou para o monte, eu estou em todos os cultos, mas você não cuida da sua casa. Você não cuida da sua casa, você não cuida da sua família. Às vezes o seu caráter ainda não foi restaurado, você não tem muitas vezes testemunho diante dos lugares onde você está. Então a sua armadura não funciona, ela não serve se você não alinhar a sua vida antes primeiro. E aí no capítulo 6, que é o último capítulo, do versículo 1 ao versículo 9, ele vai tratar sobre o nosso testemunho diante dos homens. E aí ele vai falando, né, ali para os pais obedecerem
para os pais não irritarem seus filhos, para os filhos obedecerem os seus pais. Aí ele vai falando sobre os escravos que devem obedecer aos seus servos, que os servos devem respeitar os seus escravos, porque Deus não faz distinção de pessoas. Falando do nosso testemunho, nós precisamos dar testemunho se a gente quer que a nossa armadura funcione. Então veja que coisa maravilhosa, que eu nunca tinha reparado nisso, que antes da gente querer se vestir da armadura, a gente tem que se revestir primeiro da identidade, da santidade, do caráter, da responsabilidade, da transformação da nossa personalidade, do testemunho, da integridade, porque senão a armadura não vai funcionar. Por isso que as armaduras é a última coisa que Paulo fala agora, finalmente nós vamos falar sobre batalha espiritual. Você quer vencer no mundo espiritual? Primeiro vença nessas áreas, depois você vem vencer aqui, porque senão o que você faz aqui não tem validade no mundo espiritual. Entende como é sério isso, queridos? Senão a gente entra na igreja, sai da igreja, vem para culto, sai de culto, mas a nossa vida não muda. A gente continua com o mesmo caráter, a gente continua do mesmo jeito, o nosso caráter não é transformado, a gente continua bebendo, a gente continua fumando, a gente continua com palavra torpe nos lábios, a gente continua com imoralidade sexual, a gente continua com o nosso pensamento sujo. E não adianta, só vai funcionar as armaduras quando primeiro essas outras coisas forem restauradas. Então, aí agora ele fala, agora que vocês aprenderam, que vocês precisam alinhar todas as áreas da sua vida, aí sim, agora a gente vai falar sobre as armaduras. Agora a gente vai falar o que são as armaduras espirituais, né? Temos em Deus a restauração de todas as áreas da nossa vida, então teremos legitimidade no mundo espiritual. A gente vê tanta coisa, querido, tanta gente dizendo que faz o negócio acontecer. Mas, quando de repente o nome dela é citado no céu, será que ela é aprovada? Eu fico pensando isso, sabe, queridos? Quando eu vou fazer o meu devocional, quando eu vou orar, eu fico pensando, será que o meu nome é citado no céu como uma coisa boa ou uma coisa ruim? Será que quando Deus vai fazer a reunião mensal dele com os anjos, porque eu acredito que Deus faz reunião, Thelma. Eu acredito que a Bíblia fala lá no livro de Jó, que Deus estava em uma reunião com os anjos e o diabo apareceu. E aí Deus virou para Jó, para Satanás, e falou para ele, falou assim, você tá vendo meu servo Jó? Eu estava batendo um papo com os anjos aqui, eu estava falando sobre Jó. Você chegou bem na hora que eu estava falando de Jó. Ele é íntegro, é reto e é temente a mim. Então eu acredito que no céu Deus tem uns bate-papo com os anjos e ele fica citando o nosso nome, sabe, Isilda? E a Isilda, gente, vamos dar uma espiadinha lá, como é que tá as visitas da Isilda, como é que as coisas estão acontecendo, vamos ver lá a Giovana, como é que ela tá, como é que o nosso nome está sendo citado nos céus. Aleluia. Como é, sabe, a palavra de Deus, ela diz, agora eu não me lembro, se eu não me engano, eu acho que é Salmo 101, onde ele diz que Deus, ele procura os fiéis da terra. E aí eu fico pensando, Deus, será que quando o Senhor procura os fiéis da terra, o Senhor me acha? Ele vai falar lá para aquela mulher que importa que os verdadeiros adorem em espírito e em verdade, mas antes ele fala, eu procuro os verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Ou seja, Deus olha para a terra e procura os verdadeiros adoradores, procura aqueles que são fiéis. E aí eu fico me perguntando, será que o meu nome está nessa lista? Dos fiéis da terra, dos verdadeiros adoradores, porque se não tiver, se o meu nome não for conhecido no céu, quando eu for travar uma batalha espiritual usando as armaduras, ninguém vai reconhecer o meu nome, nem o céu e nem o inferno. E é por isso que muitas vezes a nossa vida não muda, é por isso que muitas vezes a gente não consegue sair de um lado para o outro, passa ano, entra ano, 10, 15 anos, já viu aquelas pessoas que você olha para ela, depois de 15 anos você reencontra e ela está do mesmo jeito? Por causa disso, porque talvez o nome dela não é reconhecido no céu. Então quando ela ora, quando ela dá um comando, a Bíblia fala, o Senhor conhece, Ele ouve a voz daqueles que são seus. Deus não fala com estranhos. É o meu próximo livro, já comecei a escrever. Deus não fala com estranhos. O Senhor, Ele conhece a voz daqueles que são seus. Quando eu tenho intimidade com uma pessoa, eu não preciso ver que ela está passando na rua. Se eu ouvir a voz dela, é fulano, corre lá que fulano está passando na rua. Por quê? Porque eu tenho intimidade com essa pessoa. Então, a voz dela para mim é uma voz que eu conheço. É a mesma coisa quando você chega diante de Deus para orar. Deus fica olhando, de quem que é essa voz? De quem que é essa voz? De quem que é essa voz? Porque eu não conheço, ela não está aqui todo dia comigo. É de vez em quando que essa voz aparece. Então, eu tenho que ir lá procurar para saber quem é.
Então eu te convido a ter um relacionamento diariamente com Deus para que a sua voz seja conhecida nos céus. E aí, quando você der um comando no mundo espiritual, tanto os anjos como os demônios vão ter que agir. Por quê? Porque a sua voz é conhecida. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que Deus, ele trabalha com princípios. Deus trabalha com princípios. Não dá para a gente querer ser uma pessoa de muito serviço aqui se no céu nós não formos aprovados por Deus. Deus não está preocupado com o nosso serviço, querido. Deus não está preocupado, porque eu vejo algumas pessoas, às vezes, mais na televisão, o pessoal que é muito famoso, da mídia, sabe, assim como se eu não cantar, meu Deus, Deus vai enlouquecer. Se eu não pregasse, se não fosse a minha pregação, o que seria do evangelho? Ei, querido, a Bíblia fala que Deus pode usar até as pedras. Se a gente não clamar, as pedras vão clamar. Deus pode usar qualquer coisa. Se nós não quisermos, o propósito não vai parar. Quando Adão pecou no Éden, o propósito não parou. Deus foi levantando outras pessoas, e aí passou Abraão, aí daqui a pouco veio Moisés, aí daqui a pouco veio Gideão, aí daqui a pouco veio Josué, aí veio Davi, aí veio os profetas, e chegou Jesus. Jesus morreu e o projeto continuou. Ele enviou os discípulos, enviou os apóstolos, e nós estamos aqui dando seguimento no projeto de Deus, porque um dia Ele virá buscar a sua igreja. Aí sim o projeto será finalizado. Mas se eu e você não quisermos atuar no projeto de Deus, Ele vai usar outras pessoas, mas o projeto não vai parar. Porque Deus tem um propósito em todas as coisas. E o propósito de Deus é salvar o mundo. Porque Ele nos ama. Então Ele chega aqui agora nas armaduras de Deus, aonde Ele vai começar a falar: olha, finalmente fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se da armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o que acontece? Quando você restaura todas as coisas, restaura o seu caráter, restaura a sua integridade, quando você não tem nenhuma brecha para que o diabo possa te atacar, então agora você vai se revestir da armadura de Deus. Para quê? Para vocês ficarem firmes no dia mau. Contra o quê? Contra as ciladas do diabo. Porque o dia mau, ele sempre bate na nossa porta. O dia mau, ele chega, querido. Nós precisamos aprender a celebrar a Deus no dia bom, mas o dia mau ele chega para todos nós. E o que é que vai fazer a diferença de quem serve e quem não serve? Quem está revestido com as armaduras de Deus. É para isso que as armaduras servem. E aí ele vai falando aqui, olha, vistam de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham firmes, cingindo com o cinto da verdade. Aqui quando ele fala do cinto da verdade, ele está falando da integridade e do alinhamento moral. Porque qual era a função do cinto? O cinto, o cinturão, ele tinha duas funções. Ele protegia os órgãos reprodutores para que quando o soldado voltasse, ele pudesse procriar novamente. Então, os seus órgãos reprodutores, eles não podiam ser atingidos. Então, o cinto era um cintão largo assim, e ele protegia esta região, e ele também trazia o alinhamento da parte de baixo com a parte de cima da armadura. Então, essas são as funções do cinto da verdade. Por que da verdade? Porque ele restaura a integridade, ele restaura a moral, ele restaura a questão do alinhamento das coisas. Se o soldado fosse atingido nas suas partes íntimas, ele não poderia procriar, ele não poderia gerar filhos, e então ele não poderia dar andamento no propósito e na procriação daquilo que Deus tinha estabelecido para aquele exército. Então o cinto da verdade, ele vai proteger a tua integridade e vai alinhar o seu caráter e a sua moral diante de Deus. E aí ele segue falando, vestindo da couraça da justiça. Porque a couraça da justiça vai falar do caráter, da transformação da personalidade e das suas emoções. A couraça, querido, era algo que eles botavam aqui no peito, e a função era proteger os órgãos vitais do soldado. Então a couraça, ela protegia o coração, ela protegia o fígado, ela protegia o estômago, que são órgãos vitais, né? Uma pessoa, quando ela recebe uma facada ou um tiro em algum desses órgãos, dificilmente ela vive, dificilmente, porque são órgãos vitais. Então a couraça, ela protegia o coração e os órgãos vitais, porque ele protege a sua alma, ele protege aquilo que te alimenta, e ele protege aquilo que te sustenta. Ele protege o pulmão, ele protege o estômago, ele protege o coração. São órgãos que deixam você em pé. Então nós precisamos estar com a couraça para proteger o nosso caráter, as nossas emoções, a nossa personalidade diante de Deus. E aí ele continua falando, olha, tendo os pés calçados com
a prontidão do evangelho, né? O calçado do evangelho da paz. O calçado do evangelho fala de testemunho e disposição. Porque o calçado, ele está sobre os pés, e os pés, ele te leva aonde você precisa chegar. Então, o calçado aqui está falando do testemunho e da disposição. Na época da guerra romana, a função do calçado era trazer estabilidade na guerra, a fim de que o soldado conseguisse andar muito tempo sem se machucar e sem perder o equilíbrio. Então, a função da sandália na guerra era trazer estabilidade para o soldado, porque ele fazia muitas atividades, e ele tinha que andar em solos pedregosos, em solos difíceis, e às vezes andava durante muito tempo. Às vezes um soldado saía para a batalha e ele voltava depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então ele precisava ter resistência nos pés. Então o calçado, ele vai falar do nosso testemunho e da nossa disposição para ir. Disposição para fazer para o Senhor, disposição do id. E ele vai falar também do nosso equilíbrio espiritual diante de Deus, porque se você está calçando o evangelho das boas novas, sobre você há o equilíbrio de Cristo. E ele vai continuar falando, olha, além disso, usem o escudo da fé, a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. O escudo da fé vai falar sobre santidade, intimidade e defesa da fé. Por quê? Porque o escudo era algo grande. O escudo, ele media mais ou menos 90 centímetros de largura por 1,20 de altura. Então o soldado, ele tinha um vão dentro dele para que o soldado colocasse a mão dele, e aquele escudo tinha que proteger ele nas setas, porque antigamente como é que fazia na guerra? O inimigo, o soldado inimigo, ele lançava setas inflamadas com fogo. Então eles botavam alguma coisa inflamável na ponta da seta e ele atingia aquela seta. E por que ele botava fogo? Porque se ele não conseguisse matar o soldado, ele matava a terra. Ele botava fogo na terra e alastrava com a terra. Então se ele não conseguia acabar com o soldado, ele acabava com a cidade e com as pessoas que estavam naquela cidade, porque tudo ia pegar fogo. Então a couraça, querido, o escudo da fé, ele vai proteger. E aqui ele fala o seguinte, quando ele fala da couraça, ele fala, né? Além disso, usa o escudo para apagar as setas inflamadas do inimigo. E aí eu estava pesquisando sobre isso. O soldado romano, eles passavam um óleo, tipo um óleo no escudo. Por quê? Porque quando a seta batia, ela escorregava. Então ele vinha aqui se proteger. E aí quando ele vinha se proteger, quando ele via a seta batia, mas escorregava porque tinha óleo. E é por isso que a couraça fala da santidade e da intimidade, do secreto. Porque óleo significa unção. E unção não vem com habilidade, unção não vem com serviço, unção não vem com um dia de culto, unção vem com vivência na palavra, com intimidade, com jejum, com oração, com secreto. Então, esta couraça, esse escudo da fé, representa a nossa santidade diante de Deus. Vocês entendem por que Paulo, lá no capítulo 1, veio falando sobre a moral, sobre a integridade, sobre a santidade, sobre a fé? Vocês entenderam agora por que ele está unindo, fazendo essa analogia? Porque se você não restaurar primeiro a sua intimidade, a sua santidade com Deus, não adianta você querer usar a couraça. Porque na hora que o inimigo vir bater, a seta vai bater e vai te atingir. Por quê? Porque a sua couraça não foi feita para você. A sua couraça não está equilibrada, ela não está feita, ela está rachada, ela está podre, ela está com problema. E aí quando o inimigo enviar a seta, ele vai atingir você. É por isso que primeiro a gente restaura a nossa vida, o nosso caráter, a nossa santidade como cristão. Depois a gente vai para a batalha. Porque senão a gente morre no meio da guerra. E aí ele continua falando, olha, usem o capacete da salvação. O capacete da salvação fala da renovação e da nossa libertação mental, libertação da nossa mente. O capacete, ele protege o cérebro dos impactos sofridos durante a guerra. A gente está falando de uma guerra na época medieval. Então a gente está falando de homens truculentos, de homens selvagens. A gente está falando de um MMA elevado ao quadrado. Era coisa forte. Então o capacete, ele protegia para que o soldado não tivesse danos na sua caixa craniana. Porque muitos soldados eram atingidos no seu cérebro e eles voltavam para casa e ficavam desenganados. Eles perdiam a noção mental das coisas. Eles tinham uma degradação
degradação mental. Então o capacete serve para que a sua mente não seja degradada, para que o soldado no meio da guerra, quando vira alguma coisa sobre a cabeça, ele esteja protegido e ele volte para a casa dele sem sequelas. Essa era a função do capacete. Então ele vai trazer a renovação e a libertação mental que nós precisamos, porque Paulo já nos ensina que nós temos que renovar a nossa mente. A nossa mente, ela precisa ser renovada todos os dias. Como é que nós renovamos a nossa mente? Orando, buscando a Deus, colocando para dentro de nós aquilo que nos alimenta. O que Cristo fala lá? Ele fala no livro de João: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Do que é que você tem se alimentado? Porque se você só se alimenta de internet, Facebook, Instagram, Globo, BBB, desculpa, querido, mas é aquela criança que cresceu à base de miojo. Aí quando ela é adulto, ela não tem resistência nenhuma. Ela não tem proteção gástrica nenhuma, porque ela cresceu só com coisas ruins. Então aquilo que te alimenta é aquilo que vai te sustentar. Então você precisa entender o que é que você está colocando para dentro de você. O que é que você está colocando para dentro da sua mente? O que é que você está ouvindo? O que é que você está vendo? O que é que você está lendo? Tudo isso vai ser o alimento para sustentar a sua vida. Então o capacete da salvação serve para renovar a nossa mente. Quando você tem a sua vida restaurada, a sua moral, a sua integridade, como nós aprendemos em todos os capítulos do 1 ao 5, então o capacete da salvação vai fazer efeito na nossa vida. Porque quando vir uma seta, quando vir um pensamento de Deus, um pensamento que não é de Deus, quando vir algo que não é do Espírito Santo, ele vai bater no capacete e vai voltar. E não vai causar sequelas. O Espírito Santo ministrava ao meu coração que muitas pessoas durante esse ano de pandemia vai voltar com sequelas espirituais. E isso é muito forte. Muito forte, sequelas espirituais. Por quê? Porque não usaram o capacete da salvação, não protegeram a sua integridade, não protegeram o seu caráter no secreto, na intimidade. E sabe o que vai acontecer? Eles no dia mal não vão conseguir resistir. A primeira seta que o inimigo botar, ele vai entrar, porque ele não foi preparado para a batalha. Sabe, queridos, Deus ele não se impressiona com os nossos talentos, nem com as nossas habilidades, porque foi Ele que nos deu. Deus não se impressiona, querido, sabe? Então não adianta a gente querer vir para esse lugar, querer mostrar para as pessoas o que a gente faz, se primeiro a gente não é aprovado no secreto. Deus quer que a gente seja aprovado primeiro no secreto. Por isso é tão importante a gente restaurar todas as áreas da nossa vida para depois a gente ir para a guerra. E aí aqui por último ele diga: olha, agora vocês usam o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada fala de habilidade e aprovação. Você sabe que na época medieval, Paulo ele faz essa analogia de um soldado romano, porque, enfim, ele era romano, né? Ele tinha uma cidadania romana, e naquela época ele então tinha muita vivência com os soldados romanos. Então ele faz essa analogia porque era o que ele tinha de vivência e conhecimento naquela época. E a história nos conta que naquela época um bom soldado romano não poderia ter qualquer tipo de espada. Aliás, só poderia ter espada os bons soldados, os que eram habilidosos e treinados. Essa espada ela não podia ser muito grande, tipo aquela do Jaspion, não serve. Não pode ser grande. E ela não podia ser muito pesada. Por quê? Porque eram guerras rápidas. Ele tinha que matar um, tinha que esfaquear outro, tinha que esfaquear outro. Então não podia ser uma coisa muito longa e muito pesada. Ela tinha que ser leve e ela tinha que ser pequena para que ele conseguisse manejar de uma forma mais rápida. Então, essa espada só era concedida aos soldados que tinham um raro treinamento, um alto treinamento, e eles tinham uma condecoração diferenciada. Ou seja, não era qualquer pessoa que podia usar a espada. Não era qualquer tipo de soldado que podia usar a espada. A espada era só para os que eram habilidosos, para os que eram treinados e condecorados de uma forma diferente. Por isso a espada fala da nossa habilidade. Por quê? Porque a palavra de Deus ela não pode ser manuseada de qualquer jeito e nem por qualquer pessoa. Você tem que ter a habilidade e você tem que ter a aprovação de Deus. Você tem que ser condecorado no céu para então poder usar a palavra de Deus na terra. Porque senão isso aqui vai ser um livro comum como qualquer outro livro, e não é. A palavra do Senhor diz em Hebreu que a palavra de Deus ela é viva, mais eficaz que uma espada de 2 gumes. Ela pode discernir o espírito e a medula. Ela não volta vazia. Essa palavra tem poder, por isso ela é a espada de Deus. Ela é a espada do Espírito Santo. Então, para nós termos a aprovação para usar esta espada, nós precisamos
buscar habilidade, buscar santidade em Deus. Se a sua integridade não for conhecida no secreto, jamais será notada no público. Se você não tiver moral no secreto, não adianta você querer ter moral no público. Já viu aquelas pessoas em firma? A gente vê muito isso, né? A gente que trabalhou muitos anos em firma, linha de produção, essas coisas. A gente lidar com tudo que é tipo de peão. E aí tem aqueles camaradas, aquelas mulheres que chegam se achando, contando história, né, Isaías? É aquela época de metalúrgica, aqueles caras que contam a piada. E chega falando isso. E aí você só vê a gente falando, isso aí não tem moral não. Esse aí, isso aí não tem moral não. Tem moral o quê, rapaz? Não tem moral pra falar nada, não. Por quê? Porque alguma coisa ele fez lá atrás que denegriu a imagem dele, tirou a moral que ele tinha para falar sobre esse assunto, então ele não tem. Então, quando nós não temos moral no secreto, Deus não nos coloca no público. A primeira guerra que nós precisamos vencer é a guerra contra nós mesmos. É por isso que ele está falando aqui no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Para primeiro a gente se alinhar. Alinhar a nossa vida, o nosso caráter, a nossa integridade. Alinhar a nossa santidade em Deus. Porque a primeira guerra a ser travada é a nossa, Thelma. É aqui dentro das nossas emoções, dentro da nossa casa. Se nós não damos testemunho dentro da nossa casa, a gente não serve para a batalha. Se a gente não dá testemunho no nosso trabalho, a gente não tem moral para poder vir pregar o evangelho. Se a gente não cuida bem da nossa casa, Paulo também nos ensina que o obreiro, ele não pode se embaraçar com as coisas dessa terra. E ele diz, se eu não me engano também, deixa eu ver aonde que era, no livro de Efésios, se eu não me engano, ele fala, olha, o bom obreiro, ele tem que saber manejar bem a palavra, mas ele tem que ser aprovado. Ele não pode ter nada que o envergonhe diante de Deus, porque se ele não tiver moral dentro da sua casa, ele não pode ter moral lá fora. Primeiro, cuida dos de casa, depois, cuida dos de fora. Todo pai, toda mãe é um pastor. Todos, independente da religião, todos. Porque primeiro você cuida da sua casa e dos seus filhos, depois você tem que cuidar lá fora. Então todo pai, toda mãe é um pastor, é o pastor da sua casa. Quer ser pastor de igreja, quer cuidar de ovelhas, quer cuidar dos filhos dos outros, primeiro cuide dos seus. Cuide da sua casa em primeiro lugar. Deixa a sua casa alinhadinha para que Deus olhe para você e te mantenha aprovado. Aí depois você vai ter moral para pregar aqui fora, querido. Então a primeira guerra que nós precisamos vencer são as nossas guerras internas. Quando tudo estiver bem dentro de nós, quando a nossa vida estiver alinhada, quando a nossa... eu não estou falando aqui de perfeição, queridos, porque nós não somos perfeitos. O Senhor sabe que nós somos pó. Quando o Senhor, Efésios, diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ou seja, você já estava no coração de Deus muito antes da terra ser formada. Ele já sabia que nós iríamos pecar, que nós iríamos falhar, e mesmo assim Ele nos amou. Então eu disse esses dias, não é pecado que vai levar as pessoas para o inferno. Ninguém vai para o inferno porque pecou, porque todos nós pecamos e todos nós merecemos, aliás, nem merecemos, né? Mas necessitamos da graça de Deus. Então não é o pecado que vai levar as pessoas para o inferno. O que vai levar as pessoas para o inferno é a rejeição do amor de Deus, porque Deus está igual a igreja de Laodiceia, batendo a porta, esperando alguém abrir. E aí, será que nós vamos abrir a porta para Deus? Então aprenda isso, querido, que primeiro nós somos aprovados no secreto, para então termos autoridade para falar em público. A autoridade. E é isso que Paulo está dizendo aqui nas armaduras espirituais. As armaduras espirituais, elas têm um fundamento muito importante. Elas são muito fortes, mas elas só vão funcionar no mundo espiritual se primeiro a gente alinhar todas as áreas da nossa vida. O nosso caráter, a nossa integridade. Se dentro da nossa casa a gente tiver autoridade para poder fazer alguma coisa. Se a gente não tiver, não tem problema nenhum. Volta, querido, volta. É melhor você dar 2 passos para trás e dar 10 para frente do que querer ir para frente e depois ter que cair, né? Então, volte, não tem problema, volte ao primeiro amor, volte e fala, Deus, olha, não vale nada mesmo, Jesus, sabe? Tem coisas aqui que estão bagunçadas dentro de mim, tem coisas que estão cheias, eu sou assim, eu sou mentiroso, eu sou invejoso, eu falo e eu não cumpro, eu compro e eu não pago, eu não tenho integridade, eu dou a minha palavra, mas eu não cumpro. Queridos, são essas pequenas coisas que Deus quer alinhar conosco. E eu quero deixar essa mensagem para vocês nesta noite. Eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. Eu gostaria de pedir para que vocês ficassem de pé nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele possa nos ensinar todas as coisas. E olha que coisa linda, Jesus, Ele fala lá no capítulo 16 de João, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, vou mandar o Espírito Santo. E sabe qual é a função do Espírito Santo? Ensinar todas essas coisas pra gente. É o Espírito Santo que vai fazer a gente olhar pra gente mesmo e falar, olha,
Você precisa mudar aqui, você precisa mudar ali, você precisa restaurar aqui. É o Espírito Santo que convence as nossas vidas de tudo que nós podemos fazer. Aleluias, aleluias. Então eu vou pedir para que você feche os seus olhos nessa noite. Nós vamos orar, nós vamos buscar ao Senhor. E você ore aí a Deus no seu secreto. Você sabe o que você precisa mudar, você sabe o que você precisa alterar. Não estamos aqui para julgar ninguém, querido. Não estamos apontando o dedo para ninguém. A única coisa que nós queremos é ensinar você a ir para o céu. Ensinar a verdade que liberta e não uma religiosidade que apenas leva a gente para lá e para cá. Aleluia. E nós vamos clamar para que o Espírito Santo fale conosco nesta noite. Para que o Espírito Santo nos ensine, querido. Ele nos ensinará todas as coisas. Foi isso que Jesus falou. Olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar o Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não conhece. Mas vocês conhecem. É o meu Espírito. Esse Espírito Santo é o Espírito que vai nos ensinar, que vai nos ajudar, que vai nos alinhar e que vai nos habilitar. Porque a palavra do Senhor também diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? Muitas vezes nós sabemos que temos que mudar, mas não conseguimos. Muitas vezes nós sabemos que precisamos resolver alguma coisa, mas não temos força. E aí o Espírito Santo entra e, Pai, ajuda. Pai, vai lá, ajuda ela nessa área, ajuda ele nessa área, sustenta ele nessa área. O Espírito Santo quer nos ajudar nesta noite a alinhar as nossas vidas, para que quando a gente for para a guerra, a gente não seja atingido, mas para que a gente vá e dê frutos e alinha a nossa vida com Deus. Então comece a orar a Deus, querido. Comece a orar ao Senhor. Comece a pedir para que o Espírito Santo fale ao teu coração nesta noite, para que Ele te ensine, para que Ele abra a tua mente, para que você entenda o que é que você precisa alterar, para que Ele traga ao teu coração as modificações que você precisa.